E aí, galera do segundo ano, professor Luiz, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de revisão. Gostaria só de destacar inicialmente que esse vídeo tem como objetivo só relembrar alguns conceitos que a gente abordou no decorrer das aulas, mas ele, em hipótese alguma, substitui o foco nos estudos aí direcionados no livro didático e também das anotações de aula. No decorrer deste segundo trimestre, nós trouxemos aí à discussão alguns elementos importantes da formação da estrutura política do Estado brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro ele vem se constituindo enquanto Estado ao longo do tempo e nós tivemos alguns momentos aí da constituição deste modelo de Estado a partir do processo de independência do Brasil em 1822. Bom, o Brasil torna-se independente de Portugal, mas continua dependente da família real portuguesa, né? Então, o processo de independência do Brasil, por mais que tenha dado origem a um modelo de Estado efetivamente brasileiro, autônomo, independente, ele traz também algumas particularidades. No caso do Senado brasileiro, a independência do Brasil ela foi sucedida por um período monárquico. O Brasil teve uma monarquia constitucional, na qual o imperador ele tinha um poder importante dentro do processo político brasileiro. Mas também o período imperial brasileiro ele teve, até de maneira contraditória, sendo uma monarquia constitucional, teve aí a formação de algumas instituições que seriam importantes posteriormente para o surgimento do regime que veio a seguir do modelo imperial, do período imperial, que nós falaremos mais à frente. Bom, é importante destacar inicialmente que foi dentro desse processo de formação do Estado, algumas das estruturas do Estado que nós temos hoje foram construídas no decorrer do período imperial. Então nós tivemos aí a, a divisão do poder em três poderes autônomos independentes, quase que autônomos independentes, melhor dizendo, que eram submetidos a um quarto poder. Então nós tivemos a formação de um legislativo com duas casas, com a Câmara e com o Senado. Nós tivemos a constituição de um Supremo Tribunal de Justiça. Nós tivemos também a formação de um Conselho Gestor de Estado. E todos os indivíduos do Conselho Gestor de Estado, os ministros, os juízes dessa Suprema Corte de Justiça e também os membros do Senado eram indicados aí pelo imperador, que tinha também a autonomia para dissolver a Câmara se lhe fosse interessante, ele achasse que fosse necessário. Então ele tinha um poder significativo, né, na organização política. Entretanto, essas estruturas políticas, elas inegavelmente foram construídas no decorrer aí do período imperial. E o período imperial ele ficou fortemente marcado pela presença e pelo próprio favorecimento de grupos oligárquicos no âmbito do Estado também. Então nós tínhamos ali grupos oligárquicos que eram próximos do imperador, que faziam parte desse sistema político, e esses grupos oligárquicos eles tinham uma perspectiva de favorecimento no âmbito desse Estado que estava se formando. É só importante descrever e também importante analisar inicialmente que o período imperial ficou marcado por uma grande contradição. A contradição do período imperial é justamente marcada no que tange ao mesmo tempo ser um regime que tinha um viés e uma perspectiva liberal em termos econômicos. Então você tinha lá grandes empresários que faziam negócios, você tinha uma liberdade de participação desses empresários na economia, mas era um estado escravista, né? Então nós tínhamos aí a escravidão ainda vigorando até praticamente o final do Império, 1888. O Império acaba em 1889. Então nós tínhamos a perspectiva dúbia dentro desse Estado, essa dicotomia. Era um Estado que tentava buscar ser liberal, liberava a participação aí de empresários na economia,
dava a esses empresários uma certa autonomia. O maior deles e mais conhecido, o Barão de Mauá, ele teve uma importância significativa no século XIX na economia brasileira, construindo ferrovias, também fundando bancos. Então nós tínhamos aí uma certa liberdade econômica, mas era um estado escravista, né? Então a escravidão ela ainda existia de maneira legal no Brasil. Entretanto, essa estrutura política ela foi criada e ela deu a possibilidade para o surgimento de um novo regime, né? Um novo regime que, segundo idealizado lá pelo Montesquieu, seria um regime com somente três poderes autônomos, independentes, aí sim, sem serem submetidos a um quarto poder, que seria esse poder moderador aí exercido pelo imperador. Aí, em 1889, essas oligarquias que já tinham uma certa proximidade resolvem tomar o poder, juntamente com os militares, né? Então, uma aliança dos militares com esses grupos oligárquicos resolvem acabar com o regime imperial no Brasil e dar início aí ao período republicano. É importante destacar que o período republicano, quando ele surge no Brasil, a partir de 1889, basicamente as estruturas republicanas já haviam sido montadas no decorrer do período imperial. Então, as instituições básicas ali já estavam sendo criadas desde do processo aí de independência do Brasil, até mesmo antes, né? Algumas instituições começam a ser organizadas ainda no período colonial, com a chegada da família real. Então, quando o Brasil torna-se república, a estrutura já tinha sido montada, né? Então, essa estrutura política ela acaba sendo utilizada já no período republicano, mesmo tendo sido criada antes. Isso acontece traz até uma dicotomia durante alguns anos, 2 anos e um pouco mais de tempo, a legislação nem havia sido mudada ainda. Ou seja, nós tivemos o final de um período imperial, o começo do período republicano e naquele começo ali nem necessidade de mudança legal tivemos, né, por conta das estruturas já terem sido criadas. Bom, nesse cenário é importante destacar que dá início ao momento republicano no Brasil, e a República no Brasil ela é dividida em várias partes, né? Nós temos hoje uma divisão em termos de República Velha que começa em 1889 e vai até 1930, na qual a República Velha é marcada pelo governo das oligarquias, aquelas oligarquias que se aliaram aos militares e derrubaram o período imperial. E basicamente duas oligarquias, né? As oligarquias produtoras de café em São Paulo e produtora de leite em Minas Gerais. Então nós temos aí uma perspectiva bastante interessante nesse cenário para a gente começar a entender de como se forma o cenário político brasileiro na República. Então ela já forma através de um favorecimento de determinados grupos no âmbito do poder, principalmente aí o favorecimento dessas duas oligarquias, de São Paulo e de Minas Gerais. É só importante destacar inicialmente também que esse período fica conhecido como política do café com leite, né? Fica conhecido como política do café com leite por conta da alternância de poder entre os governantes de São Paulo e Minas Gerais no âmbito do governo geral da União, já que esses dois estados tinham uma grande influência no governo geral da União, inclusive no que tange ao favorecimento dos seus interesses. É necessário destacar inicialmente também que esse favorecimento dessas duas oligarquias gera um certo ciúmes, uma grande tensão nas outras oligarquias regionais, né? Então essas outras oligarquias regionais, que eram lideradas aí pelos coronéis, elas acabam se conflitando com esse favorecimento das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, como as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais eram oligarquias com predomínio econômico, elas conseguem se manter no poder durante algum tempo, né? Então nós temos aí um conflito, a insatisfação das oligarquias regionais com o favorecimento dessas duas oligarquias. Até que começa a entrar em uma crise econômica na década de 20, que culmina com a quebra da Bolsa de Nova York
em 1929. Isso faz com que, inclusive, a economia brasileira entre em colapso, porque ela era basicamente sustentada na produção agrícola, né? Na produção de recursos agrícolas. Então, o café, por exemplo, é extremamente desvalorizado. Nós tínhamos inclusive a prática de queimar o café para tentar reduzir os estoques e aumentar o preço no mercado internacional. Então isso enfraquece o poderio econômico dessas oligarquias até que em 1930 nós temos aí uma quebra institucional, um golpe, né? Novamente, no caso brasileiro, o começo da República já tinha sido um golpe, uma quebra institucional. E aí agora nós tivemos um outro golpe que foi a derrubada dessa República Velha e o início de um novo período, embora com a mesma estrutura no cenário brasileiro. O Getúlio Vargas assume o poder, liderando aí essas oligarquias que estavam insatisfeitas com o poderio econômico de São Paulo e Minas Gerais. E ele assume o poder, mas ele não rompe com essa estrutura de favorecimento das oligarquias. O que acontece é uma mudança das oligarquias que passam a ser favorecidas no âmbito do Estado. Mas as oligarquias continuam sendo favorecidas. Nesse cenário é importante destacar que, segundo esse processo de desenvolvimento histórico do Brasil, inclusive o período do Getúlio Vargas no poder foi um período que foi marcado por alguns momentos, né? A primeira parte, entre 1930 e 1937, é marcada aí pelo desenvolvimento, inclusive, de uma Constituição de cunho liberal, a Constituição de 34, e pela perspectiva de desenvolvimento aí das relações econômicas no Brasil. Entretanto, em 1937, de maneira até mesmo que autoritária, o Getúlio Vargas promulga uma outra Constituição com cunho extremamente autoritário, com viés de tendência fascista, inclusive, e ele dá início ao Estado Novo em 1937, né, que vai até 1945, a primeira parte do governo Vargas. Depois ele retorna por vias democráticas, mas nesse contexto é a primeira parte do governo dele. Então, o governo Getúlio Vargas também é marcado por diversos momentos, né? E a partir de 1937 e até 1945, no decorrer do Estado Novo, nós temos um governo de cunho populista, marcado fortemente por tendências fascistas e extremamente autoritário, perseguindo ou grande parte dos seus oponentes e de grupos políticos distantes. Nesse cenário é importante destacar, e aí gostaria de trazer a discussão, que o governo Getúlio Vargas, também no decorrer do Estado Novo, ele é o responsável por criar um conjunto de leis que estão presentes até hoje no Brasil, que são as leis trabalhistas, né? Inclusive as leis trabalhistas, elas têm um histórico também de um documento do fascismo italiano, do Mussolini, que o Getúlio Vargas foi buscar. Então, a CLT é uma marca desse governo populista, um governo de grandes massas também, atingindo a massa de trabalhadores, criando uma legislação que defendesse os interesses dos trabalhadores, ao mesmo tempo favorecendo os interesses da burguesia, reduzindo a organização dos trabalhadores, reduzindo o potencial de greve, o potencial de organização desses trabalhadores. Então, o governo Getúlio Vargas ele tem essa característica em dois momentos, principalmente no Estado Novo, com viés autoritário. O grande problema é que o governo Getúlio Vargas ficou marcado por dois golpes. Um para colocar ele no poder em 1930 e outro para tirar ele do poder em 1945. Então, em 1945, o Getúlio Vargas é retirado do poder através de um golpe. E aí, por conta de todo o contexto, inclusive de certa proximidade particular do Getúlio Vargas com os ideais fascistas, quando a gente vê o final da guerra já, o Getúlio Vargas ele é retirado do poder. Ele volta por vias democráticas depois, por conta desse viés populista que ele carregou no decorrer da sua trajetória. Bom, basicamente o que vai ser cobrado na prova é isso, a formação do Estado brasileiro até o final do Estado Novo.
Então, a formação das instituições no decorrer do Brasil Império, a República Velha, de favorecimento das oligarquias, a crise econômica que leva ao enfraquecimento dessas oligarquias e abre caminho para o fim da República Velha e o começo aí do período varguista até o final do Estado Novo. Então, basicamente isso que vai cair, mas fiquem atentos, leem a prova com atenção, os questionamentos, analisem as imagens que são colocadas e não tenham pressa. Vocês vão ter muito tempo para fazer a prova. Então, em caso aí de dúvidas, leiam, reflitam, repensem e não fiquem presos aí a tentarem fazer a prova rápido, muito pelo contrário, vocês têm bastante tempo para fazer. E antes de responderem qualquer questão, façam a leitura da prova toda. Beleza? Aproveita aí para desejar uma boa sorte para vocês. Falou, galera!